Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tami Furukawa, eu sou mestre em Reiki e primeiramente eu quero agradecer de coração por todos os compartilhamentos, todas as inscrições no canal do YouTube, todos os feedbacks positivos que eu recebi pelo WhatsApp. Eu tô muito contente, eu acho que a gente vai sim conseguir levar o máximo de informação, tirar várias dúvidas das pessoas a respeito dessas terapias alternativas, né? Complementares aos que os doutores da medicina já atendem. E, inclusive, amanhã eu vou estar com as minhas amadas mestras Simone Iraci e Fátima Caixeta. Nós vamos fazer um bate-papo super legal a respeito de várias terapias, inclusive do Reiki. E hoje, como eu sou mestre em Reiki, eu vou contar para vocês como foi que o Reiki entrou na minha vida. E foi, assim, muito interessante porque eu já tinha escutado falar há muito tempo atrás do que seria Reiki, mas eu nunca quis me aprofundar, né? Assim, sempre corrido, mas enfim, nesse momento difícil da minha vida, onde tudo estava dando errado, eu conheci a Simone, que se tornou uma grande amiga para mim, que eu amo de paixão. Ela é minha mestra e é quem, assim, até nos meus sonhos ela aparece quando eu tô em perigo. É muito interessante isso, a gente dá risada até quando eu conto para ela que quando eu tô em situações de perigo, ela sempre aparece e me traz um conforto. E eu acho que assim, a gente entra em contato com a pessoa que te passa o reiki e ela acaba se tornando parte de você para te para te dar uma direção na vida, né? Eu acho isso bem legal, que as pessoas que eu atendo também eu acabo criando um vínculo muito legal. Eu me preocupo muito com as pessoas que eu atendo e acabam tornando muito amigas minhas também. Então, eu primeiro fui cliente, né? E não foi fácil, porque tava tudo dando errado e eu comecei a ter pesadelos. Eu fiquei um pouco gripada também alguns dias e ela foi sempre me orientando que fazia parte da crise de cura. Então é muito importante a gente, como mestre, como terapeuta ou mesmo como cliente, saber que Reiki não é assim, tô com uma dor e eu vou para a sessão de Reiki e vou sair curado. Não é assim, porque a gente entra em contato com a energia, a gente recebe muita energia e às vezes a gente não está preparado para isso. A gente fala que quer melhorar, mas tem uma resistência muito grande. E eu tive. Tanto é que na primeira sessão eu tive muito sono. E é engraçado que eu fiz a sessão em casa, né? Então eu tava lá deitada na minha cama e a minha cachorrinha, eu tenho uma cachorrinha que é uma filha pra mim, chamada Nina. E ela tá sempre comigo, né? Então eu deitei pra receber o reiki, ela deitou do meu lado e colocou a patinha na minha mão. Então ela recebeu o reiki junto comigo, terminou a sessão, a gente dormiu a tarde inteira. Muito engraçado isso, que ela dorme muito comigo e eu fiquei assim esgotada. Eu fiz a sessão de manhã e realmente eu dormi a tarde inteira porque me veio um cansaço muito grande. E assim, da primeira sessão que eu fiz até a iniciação do primeiro nível do Reiki foram 8 sessões, aproximadamente aí 2 meses, que eu comecei fazendo toda semana e depois eu fiz a cada 15 dias. Então, assim, eu passei por essa crise de cura inicial quando eu era cliente, me interessei demais pelos ensinamentos, né, do Reiki, quis aprender porque no primeiro nível a gente aprende também a aplicar em nós mesmos. E também é bem legal, assim, vocês estão percebendo que eu sou apaixonada pelo Reiki, né? Eu respiro Reiki.
desde aquele momento que eu fiz a primeira sessão, apesar de não ter sentido muita coisa boa, porque eu tive muitos pesadelos, que no decorrer dos 21 dias do jejum que a gente faz depois do nível 1, continuaram acontecendo. E assim, eu estava preparada, teve vários pesadelos que eu não entendia e a minha terapeuta me deu uma luz que eu estava precisando. E eu quero contar para vocês também que nesse processo eu acabei buscando muita coisa na internet e eu, graças a Deus, descobri o Ho'oponopono, que é uma oração que a gente faz que nos leva lá ao passado, porque a gente pede perdão também pelos nossos parentes, antepassados, pede para Deus, né? E acaba pensando assim: eu tive um problema e não consigo perdoar alguma pessoa. Então a gente, em vez de perdoar essa pessoa, nós pedimos perdão, porque a gente também pode ter causado transtorno. E assim, na religião que eu acredito muito em vidas passadas. Então a gente pede perdão também se no caso, em vidas passadas, a gente fez mal também para essas pessoas. E o Reiki também me conectou com a minha essência, eu tenho plena certeza disso. E eu acabei, cada dia que passou assim, acabei me tornando uma pessoa melhor. Porque eu deixei de julgar muito as pessoas. Porque, assim, a gente vive num mundo hoje que os crimes estão na TV o tempo todo, as pessoas falam, você abre o jornal, tem muita coisa ruim, e eu julgava muito, pensava assim: esse bandido tem que morrer, porque tem que morrer. Eu parei com isso, gente, porque eu acho que assim, quando a gente morrer, a gente tem o livro da vida que a gente vai ter que prestar contas para Deus. Então, assim, se não foi a gente que cometeu esse crime, eu acredito muito que eu falar que desejo que a pessoa morra e que tá certo, tem mais é que matar, eu acho que isso acaba entrando no meu livrinho também, que eu vibrei negativo. Então, eu acredito que isso não é bom nem para mim e nem para o universo. Então, eu comecei a não dar muita atenção para isso, para os crimes, para as tragédias, para os acidentes. Eu comecei a focar mais em coisas boas, em vibrar positivo, em passar uma boa impressão para as pessoas. E assim, no nosso meio, as pessoas reclamam muito, estão sempre com problemas, reclamando de coisas que a gente, depois que começa a se policiar, a gente fala assim: não, eu não quero ser igual a essa pessoa, porque ela parece que é boa, mas quando você vai ver é aquela famosa boca de praga, né? A pessoa fala mal de tudo, apesar de, tipo assim, ela te dá com a mão direita, mas ela quer tirar com a mão esquerda. A gente acaba prestando muita atenção nisso nas pessoas e um pouco me entristeceu. Então eu fui me afastando de muita gente, pessoas que eu achava que eram minhas amigas, eu acabei enxergando que na verdade não era bem assim. Às vezes a pessoa não te quer tão bem como você quer o bem dessa pessoa. Então eu fui me afastando realmente de muitas pessoas, de muitas situações, mas por outro lado eu tô bem comigo mesma, né? Eu tô fazendo as minhas meditações, eu faço as minhas orações, eu faço as minhas auto-aplicações de Reiki, mas também preciso receber o Reiki de outras pessoas, porque a gente não cuida da gente da mesma forma que cuida do outro, né? Então é assim, eu descobri o Reiki, já logo me apaixonei, né? Tanto pelo Reiki, eu me apaixonei pela cromoterapia, que foi tudo um processo que eu fui passo a passo buscando coisas para melhorar ainda mais a mim quanto aos outros, aos meus clientes. Eu busco a cada dia
levar mais bem-estar para as pessoas ao meu redor. Então eu também sou apaixonada por cromoterapia, por cristais, que eu tenho os meus cristais, qualquer dia eu vou mostrar para vocês como se fossem crias minhas também, né? A gente leva no bolso sempre uma turmalina negra para proteção. Eu faço alinhamento energético também com os cristais em cada chakra. É bem interessante. Esse nosso mundo holístico nos conforta com coisas que estão na natureza. E eu acho isso muito legal de passar para vocês também. Eu desejo que esse bem que eu tô sentindo, essa paz interior que tá em mim, eu desejo que esteja com vocês também. Então, eu já falei bastante aqui, mais de 10 minutos. Eu não quero me aprofundar muito, porque tem muita coisa para passar para vocês nos outros vídeos. Mas então, esse foi o meu recado de hoje. Passei para vocês um pouco da minha experiência. E quero saber de vocês também. Se você é cliente de Reiki, conta aqui pra gente nos comentários o que você sentiu, quais foram as suas evoluções, que eu também quero saber, tá bom? Um beijo e até a próxima!